Olá, boa noite. Boa noite, Tudo bem? tudo tranquilo. E aí, vamos falar sobre futebol de 5? Simbora. Antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouco, né, quem é a Larissa e como que chegou até a modalidade. Então, gente, a Larissa é uma ex-jogadora de futsal aqui do Maranhão. Jogou durante muito tempo em uma equipe de futsal aqui profissional, só que como amadora, né? Futsal feminino aqui ainda é muito amador, mas participou de algumas competições a nível nacional através de universidades e também de brasileiros, né? Ganhamos regional, fomos pro brasileiro. E acabei no futebol de 5 através do futsal. A minha fisioterapeuta na época, que também era fisioterapeuta do SEDEMAC, foi a pessoa que me apresentou, na verdade, já dizendo assim, ó, você está precisando de uma profissional que trabalhe com o físico dos atletas, eu te indico essa menina aqui, né? E aí foi o que aconteceu. Eu fui para lá como preparadora física, já cursava educação física, estava terminava só, estava faltando só a monografia. E aí eu comecei a treinar os meninos. Parte física, depois de 2 semanas, os meninos foram lá e me convidaram para ser técnica deles. Aí eu falei para eles que as coisas não eram assim, e acabou que o presidente da instituição veio, não, Larissa, poxa, a gente está vendo teu trabalho aí, os meninos estão gostando, então eu acho que essa questão de ser técnica eles escolheram e eu tô achando super bom a ideia. E aí você aceita? Falei para ele, cara, calma, as coisas não são assim, né? Eu sou muito nova, tô chegando agora, só tenho 2 semanas com eles. Eu acho que eu preciso estudar mais para me poder tomar, né, a frente de um time, ter toda essa responsabilidade. E aí foi a época que eu conheci a CBDV, conheci os caras da seleção, os técnicos que me ajudaram demais. E através deles, aí depois disso, passei 2 dias com eles lá no CT, né, Paralímpico, participando do treinamento da seleção brasileira em São Paulo. Conversei com todos eles, preparador físico, fisioterapeuta, né, o Bamba, que é o auxiliar técnico. E aí eles me deram várias dicas, anotei tudo e vim para cá como a técnica das agendinhas, cheia de anotação e muita vontade de trabalhar. E aí já fazem 4 anos à frente do time. Que legal, muito legal a história. E para quem não conhece, assim, a modalidade, né? O que que você pode falar? Como é que funciona? Como é que é em relação à classificação, posição dos atletas? Então, o futebol de 5 ele é uma adaptação do futsal, né, de quadra. Então, é o mesmo posicionamento, 2 alas, um fixo e um pivô. O fixo é como se fosse o zagueiro, as alas são os laterais e o pivô, que é mesmo o pivô do futsal, né? O posicionamento é basicamente esse. Existem algumas adaptações, né? Quanto ao espaço da quadra, a quadra ela é dividida em 3 zonas, que é a zona medial, que é a zona do meio, a zona do goleiro e do chamador, quer dizer, a zona do goleiro, na parte da defesa, parte do meio é a parte dos técnicos, que é onde a gente pode estar passando a informação para os atletas, e a zona de defesa, vamos dizer assim, que é do goleiro, né? Então é uma zona de defesa, que fica só os goleiros, e só os goleiros podem falar, a parte medial, que é só os técnicos que podem falar, e a zona de ataque, que só o guia pode falar, que fica atrás do gol, né? Informando os meninos. A quadra O também ela chamador, tem né? outra, isso, chamado guia. A lateral da quadra ela tem uma banda lateral, que a gente chama, né? Que é uma extensão de 1,5 m, basicamente, esse é o limite, 1,5 m, que vai da parte final, né? Da linha final até a outra linha, que vai de um goleiro até o outro. Então, a bola ela não sai, porque fica a banda. Né? Quando ela sai é só quando ela passa por cima da banda. Basicamente são essas as regras.
nasci. E do posicionamento, já falei. Porque quando você me passou o nome do Vinícius, você me passou também a posição dele, né? E eu até perguntei, né? Mas o que que era, né? Foi por isso que eu perguntei sobre posicionamento. E em relação à classificação, como é que funciona no futebol de 5? Você chegou a me contar Então, um a pouco, né? Mas eu queria classificação, que você contasse para a galera. tudo bem. A classificação no futebol de 5 hoje, né, a nível internacional e também nacional, né, das competições internacionais e nacionais, os atletas são B1, então eles são cego total, né? Mas já existem as outras modalidades do futebol para deficientes visuais, que é a B2 e a B3, né? Então elas são separadas, futebol B2, B3 e futebol de 5, que é para deficiente visual B1, que é o cego total. Você falou que está surgindo o futebol né, feminino. E aí você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso, claro. O futebol feminino, ele já existiu duas equipes, que foi uma equipe de São Paulo, outra equipe do Rio de Janeiro, uma era a Urece e a outra, parece, se eu não me engano, era o Santos, né? Só essas duas equipes ficou durante um tempo treinando, e a Urece chegou a participar de mundiais, né, com patrocínio da Marta, jogadora Marta, da seleção. Mas só que elas acabaram se desestimulando e desistindo de jogar porque não tinham equipes para jogar contra elas, né? E aí, para jogar só lá fora, ter só uma competição no ano, para elas ficou muito desgastante, né? É muito chato treinar e não poder competir. Ou quando competir, só se tivesse essa competição, na verdade. Mas o feminino vai estar começando novamente. A CBDV teve a ideia, né, esse ano de inserir. Foi, na verdade, através da Série A do ano passado, 2019, teve uma reunião, e nessa reunião no Congresso Técnico eles conversaram se tinha meninas que queriam jogar, né, se tinha demanda, se tinha atletas, porque essa demanda já vem da IBSA, que é o Comitê Internacional. Eles pedem que todos os times de futebol de 5 masculino que participem de mundiais, de Jogos Paralímpicos, já tenham uma equipe feminina também, né, para trabalhar de inclusão de uma forma bem generalizada. Então eles perguntaram, fizeram uma enquete se tinha atletas, sempre tem, né, que querem, mas nunca praticamente, são poucas as entidades que têm a quantidade suficiente para fazer um time. E aí, a partir daí, surgiu a ideia de fazer um festival, né? Como, por exemplo, aqui no Maranhão. Hoje eu já consigo treinar 4 meninas e uma goleira, né? Mas antes elas tinham medo, porque elas falavam que o futebol é muito contato, às vezes é muito violento a entrada, mas isso é uma questão de quem está de fora, né? Quando eu trouxe elas, conversei e acabei trazendo elas para a realidade do futebol de 5, elas perceberam que não é isso, né? Que tem muita comunicação, é claro, é uma questão de tempo, de confiança que a gente ganha através do treinamento. Mas hoje o Maranhão já tem 4 meninas treinando, eu estou treinando as 4 com a goleira. O time da HFUC também tem meninas treinando, o time do Santos também tem meninas treinando. Na verdade, as meninas lá do Santos correram atrás, né, da Luciane, da Lu, um beijo para ela até, que é a árbitra de goalball. Começou por ela até me veio conversar comigo, me pedir ajuda, como começar. Eu disse, cara, não tem muito segredo, na verdade é bem simples, né? Elas estão querendo, então, quando a vontade vem do atleta e de ti, não tem como dar errado. E aí ela escutou, hoje já tem um time em Santos também, e está crescendo. Quanto mais tem divulgação, né? Quando tem competição, quando tem algo que chame a atenção delas, elas já procuram um treinador, e eu só percebo também no futebol de 5 masculino, e em todas as modalidades que eu já tive a oportunidade de conhecer. Os meninos, quando eles percebem que tem uma pessoa à frente que queira, também tem interesse em mudar essa realidade, né? Eles já vão lá, já te procuram e te deixam meio doido. Então, como eu gosto de desafios, eu vou lá e realizo junto com eles. Você falou em goalball, eu tava vendo que entrou muita gente aqui do goalball, muita gente. A Kelly tá aqui,
A Ju tá aqui. Kelly botou só maravilhosas. Quanto tempo, Kelly? Vivian também tá aqui. Você também trabalha com goalball? Trabalha, né? Você também trabalha com goalball? Então, eu trabalho, eu sou árbitra de goalball, faço parte dessa família linda que é o goalball aí. Agradeço às meninas pela participação, por aparecer. Nossa, vocês são maravilhosas. E são espelhos também, né? Fazem essa diferença enorme no paradesporto. Então, forte abraço para vocês e obrigada. Maitê também tá por aqui. Então, galera, quem tiver alguma dúvida para Larissa, pode colocar aqui nos comentários que ela responde. Ó, joguei para você, ela responde. Ju botou aqui, goalball sempre presente. Eu acho que a gente pode fazer uma live depois sobre goalball, hein? Tá tendo um assunto. Como é que funcionam, assim, os treinos, né? Eu vi em uma matéria que você, né, você apareceu, que aí você estava falando da relação dos treinos, de alguns técnicos, né? E como é que funcionam os treinos da sua equipe? Então, antes da pandemia, treinávamos 2 períodos num dia, né? Manhã e noite, por exemplo. E aí a gente, na verdade, há 4 anos eu venho inserindo uma nova metodologia para os meninos, que antes era desconhecida, que é a questão do treino físico específico de goleiros, tudo bem dividido. E como entrou mais as 4 meninas agora para treinar, então tem que ser tudo bem separado para não confundir tanto a cabeça delas que estão iniciando, quanto diminuir, né, a intensidade do treino dos meninos que já são alta performance. Então, é basicamente isso. O treino físico acontece com todo mundo junto, as meninas e os meninos, e é ótimo para mim, que já é também uma dica para quem pretende começar com futebol de 5, tanto feminino quanto masculino. Se já tiver um atleta que jogue, ele vai te ajudar muito, porque a realidade, como eu vejo, né, a questão do movimento, a biomecânica, de ensinar, é completamente diferente daquele atleta que já faz, né, que já conhece o movimento. Ele diz, às vezes, uma dica, não, é só tu jogar o corpo pro lado esquerdo, que eu tô falando há 2 semanas que era para fazer, puxar pro lado direito, saca? Toda aquela questão da biomecânica mesmo que a gente aprende na educação física. Para eles é muito mais fácil quando um atleta que tem a mesma deficiência conversa com elas. Então, eu sempre peço muita ajuda, isso também, perceber que o atleta, você não manda de um atleta, né? Você não é mãe, não é nada. Na verdade, ele é seu amigo, então pedir ajuda nunca é feio, não é vergonhoso. Eles sabem muito, eu aprendo muito com eles e eu percebo isso, né? Na matéria que eu dei, eu falei sobre o Jardiel, que ele tinha muita dúvida. Na verdade, ele nasceu com deficiência visual e ele me perguntava, Larissa, mas o que é pedalada? Larissa, mas o que é um elástico? Né? E são dribles, fintas, muito comuns no futebol e futsal. E aí eu ficava me perguntando, nossa, como eu vou ensinar isso pro Jardiel? Né? Vou botar uma venda no meu olho aqui, vou tentar fazer. E aí eu tenho outros atletas que já enxergaram até os 18 anos, por aí. Então, com eles eu conseguia perceber isso, né? Perceber, tipo, como é que tu vê o elástico? Aí os meninos iam lá e já me falavam, não, esse o elástico é isso. Olha, Jardel, é assim. Mas como que faz? Aí ele ia um triscando no outro, pegava na perna dele, ó, você faz esse movimento com a bola. A bola faz esse movimento e o teu corpo faz esse. Até que ele compreendesse e conseguisse fazer. É claro que da forma dele. Mas dava super certo. E eu ficava muito feliz, até mais do que ele, ao ver o desenvolvimento, né? Aquela vontade que ele tinha de aprender e aprender a fazer. Não tem empecilho, não tem nada de difícil. Na verdade, está tudo na vontade, né? De aprender e ensinar. Mas voltando para o treinamento, é dividido em físico, todo mundo. Treino de goleiros, que é com a Gabriele Carvalho, minha auxiliar técnica. Ela fica responsável pelos goleiros, eu fico com os meninos. Então é cada um para um lado, né? O físico todo mundo faz, o preparamento do goleiro já acontece de um lado da quadra, do outro lado eu começo a trabalhar a questão dos fundamentos com os meninos e as meninas, é claro, com dificuldade diferente, né? Com elas eu vou começar do simples ao complexo, com os meninos eu já estou no complexo. Então eu vou deixando cada vez mais difícil, na verdade, para eles não se acomodarem. E aí, depois do físico, a gente faz um joguinho, na maioria das vezes. Quando não, se eu tenho, durante o jogo também, eu vou parando, já vou mostrando
como é que é mais ou menos o sistema e o esquema de jogo, dependendo do, do time que a gente vai jogar, o adversário, né? Às vezes em cima do adversário, ou às vezes em cima mesmo da dificuldade que eles estão tendo de entender o sistema. E aí a gente utiliza de vários outros materiais, às vezes corda. Desculpa. Foi o Vinícius que ligou aqui. De vários equipamentos. Às vezes eu paro, utilizo uma prancheta que eu fiz. Vai adaptando. Aí já vem a criatividade. E depois disso a gente faz os treinamentos parados, com bola parada, que é de finalização, às vezes de falta, de pênalti. As meninas fazem junto com eles também. O jogo eu já dou uma separada. Ou eu treino o jogo. Como está iniciando agora, eu ainda não treinei jogo com elas, porque jogo já é um processo que a gente tem que levar tempo, né? É confiança, o espaço ela já tem que conhecer muito bem, senão elas vão se chocar, elas vão se machucar, e é isso que a gente evita, né? Então, com os meninos eu faço o jogo, com elas entram na bola parada. E aí os meninos já estão cansados mesmo, se fizer gol, os moleques vão pagar e já vem aquela brincadeira. E acabam que elas acabam ganhando. Eu jogo junto com elas. Se elas perdem, a gente paga uma flexãozinha, um apoio, alguma coisa. Se eles perdem, eles pagam também, dão volta. E assim a gente vai brincando durante os treinamentos. Mas é claro, sempre com a ajuda deles, eles me ajudam bastante. A Gabi, todo mundo se ajuda. As meninas também são sempre muito dispostas a aprender. E é essa a diferença, né? Que legal, que legal. Ano passado saiu uma matéria, né, que eu já até comentei na matéria, você foi a única mulher à frente de um time no Campeonato Brasileiro de Futebol de 5. Um orgulho, né? Lembro que a gente ficou super feliz. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, do que isso significa assim, para você, o que significa para as mulheres que estão tentando entrar no paradesporto, né? O que é, como é que foi, né? Pode falar um pouco pra gente? Nossa, cara, isso, na verdade, até hoje eu fico me perguntando mesmo se será, mas sempre que eu leio a matéria eu lembro da minha família, porque se não fosse elas, que é a maioria mulher, né? Se não fosse elas, talvez eu não estaria hoje aqui falando com você, nem chegando onde eu cheguei com os meninos. Eu tenho muito essa proximidade com os meninos também, às vezes eles, até o pessoal lá fora me vê como mãezona, eles me veem como mãezona deles também. Então isso vem muito da educação, vem de casa. Pelo menos a minha vem de casa. Vem da minha família, vem da minha mãe, vem da minha irmã, vem da minha tia, que sempre me auxiliaram, sempre me mostraram um caminho que eu tenho que seguir. E então, com os meninos, quando eu vi essa matéria, eu mostrei para minha mãe quando eu cheguei aqui, né? Eu acho que ela já tinha lido, mas a minha mãe, quando ela tá muito feliz, a única coisa que ela pensa na vida é em tocar foguete. E ela começou a chorar, eu disse, meu Deus, vai passar mal. E aí a minha irmã chorava também, depois todo mundo já estava chorando, eu disse, mãe, deu certo. E deu muito certo, né? Antes mesmo da matéria sair, tinha tido um simpósio internacional de futebol de 5 aqui, de técnicos. E nesse simpósio eu pude ver que já tinha 4 mulheres querendo entrar no quadro de técnicas. E eu fiquei muito feliz, porque isso é uma realidade que a gente achava que estava um pouco distante, na verdade, né? Pelo país que a gente vive, ainda vive muito patriarcado, e com isso a gente acaba percebendo que, poxa, eu estou fazendo a diferença nisso, talvez esse seja meu legado, um dos, né? Que eu tenho vários aí querendo deixar, mas esse já seja o mais real, que uma mulher preta nordestina pode sim trabalhar com o que ela quer, né? Se ela fizer com amor, se ela se dedicar, se ela estudar para aquilo e se tornar parte daquilo, tem como chegar onde ela quiser. E esse foi o legado que eu deixei, e eu falei para as meninas, cara, se conhecer professoras de educação física que queiram trabalhar, a gente está aí para se ajudar, porque é bem isso, não é fácil, não é fácil mesmo. Inserir uma nova metodologia, né? Mostrar o teu trabalho, principalmente no futebol, que ainda é 90% masculino, querendo ou não. Mas quando você vai lá e faz um trabalho perfeito, as coisas vêm aparecendo, as consequências aparecem.
E aí veio essa matéria. Eu fiquei mega feliz. Eu não estava acreditando. Quando eu não estava acreditando tanto que o rapaz que me entrevistou, ele falou, olha, saiu. Aí eu disse, ah, foi, obrigada. Aí ele disse, mas tu leu? Eu disse, não. Ele mandou o link, mandou a foto, mandou, lê, mulher. Ficou legal. E aí quando eu vi, gente, eu falei isso tudo, essa sou eu. Sabe, às vezes é preciso isso também, um reconhecimento. E eu consegui. E estamos aí, mas não quero parar por aí, né? Eu acho que esse também tem que botar o pé no chão e falar, foi legal, mas não o suficiente. Tem que mudar muita coisa ainda. Gente, sensacional a história. Você falou da sua família está aqui presente, né? Eu vi. Aqui em casa somos só orgulho dessa menina Larissa. A Raíssa falou. Aqui. Aqui é a Bianca, irmã da melhor técnica do Brasil. Te amo, Larissa. Um dia, talvez. Calma, as coisas não são assim. Eu amo ela sabe, é minha irmã. A não tô conseguindo ler só. A Gabriele entrou, né? É sua auxiliar técnica, né? Isso, Gabriele Sim, Carvalho? Gabriele Carvalho, sim. Boa, Lara, boa, minha parceira. A galera tá presente. Já estamos emocionadas de novo. Acho que todo mundo tá emocionado com a história, né? É muito, muito legal. Eu lembro que na época eu fiquei enlouquecida. Falei, ai, gente, que bacana. Compartilhei tudo. Li na matéria que você pensa, né, no futuro aí para outras modalidades, né? Ainda é a sua vontade sair assim do fut-5 e ir para outras áreas? Como é que estão os seus planos agora? Então, eu acho que a educação física em si, ela já te dá um leque de oportunidades. No Paradesporto, é o lugar que eu amo, que eu me vejo assim, me satisfaço de uma forma completa mesmo. Então, eu não pretendo sair do Paradesporto, não pretendo sair do futebol de 5, na verdade eu vou continuar, não sei como, estou planejando aí, porque os horários mais vai dar certo. Mas existe sim essa vontade, né, como eu disse na entrevista, de mudar o Paradesporto do Maranhão de uma forma geral. Eu acho que tem muita gente que está precisando apenas de uma oportunidade. E isso é uma coisa que eu friso muito, porque eu acho que a oportunidade ela transforma, né? O cara vai aprender, ele vai ter vontade de conhecer ainda mais e de ter, na verdade, a inclusão na sociedade. E como eu falo para os meus meninos, também tem a questão de conseguir andar só, né? Da independência. Então, no Paradesporto eu percebo isso, além de me sentir muito útil. Essa vontade veio através de convites, né? O futebol de 7PC, nossa, ganhou meu coração total. Tem vários atletas do Maranhão que jogam muito, têm super disposição para treinar, até mesmo sem receber, porque eles gastam para jogar. Eles saem daqui, né, sem um ponto no bolso, saindo só com a carteira, né, para pegar ônibus e ir para outro estado, para jogar em outro estado. E aí só com o transporte, que a instituição lá fora também tem condição de arcar, né? E a hospedagem, que graças a Deus hoje a gente tem um CT que é referência. Então eles vão para o CT, mas saindo de lá, eles voltam para a cidade, né? No caso desses meninos é em Brasília, o professor de Brasília, nossa, um ótimo profissional, também me ensinou muito do futebol PC de 7, né? E aí ele tava me falando dessa dificuldade, às vezes até dos meninos chegarem em Brasília, porque quando eles chegam lá tá tudo tranquilo, eles conseguem fazer uma mudança, né, nessa realidade. Mas enquanto eles não chegam lá, como esse rapaz ele se transporta daqui do Maranhão até Brasília, como é que ele se alimenta? Então isso tudo são preocupações deles. Então esses atletas do Maranhão que competiram essa competição que eu estava como voluntária, na verdade, foi a Série B. Eles estavam me falando, poxa, professora, a senhora sabe de futebol, a senhora já trabalha com futebol de 5, por que a senhora não trabalha com futebol de 7? Eu não aguento mais passar mais de 7 horas num ônibus, né? Mais de um dia, de 2 dias num ônibus, só com, às vezes, sem tênis para jogar, tendo que estar pedindo emprestado. Se a senhora trouxer isso para cá, a gente pode até vestir a camisa do nosso estado mesmo, seja o Moto, Sampaio, que são os times grandes, eles já ficam pensando que é futebol, então tem que ser associado a um time grande, né? E aí eles me falaram isso, eu fiquei pensativa, cara, real. Então eu percebo que tem muitas modalidades que estão engatinhando, tem outras que nem existem no nosso estado, infelizmente, mas que tem atletas que estão disponíveis.
assim, para mudar esse quadro. E eu acho que eu não tenho total conhecimento, não sou sabedora de tudo, mas hoje a gente tem muito mais facilidade de encontrar, né, esses materiais para trabalho, né, e de procurar também recursos, seja ele financeiro ou material. Material humano eu já tenho, então de conhecimento eu vou atrás, eu vou buscando, assim como financeiro, e é através disso que eu vou tentando chegar nessas. Futebol PC foi um pedido também desses meninos. Já veio atletas de natação, deficiência visual. Larissa, poxa, eu quero treinar. Meu professor parou de me treinar de atletismo. Gente, calma. Não dá pra me pegar 5, 6 modalidades que eu vou ficar doida, né? Mas calma, a gente vai dar um jeito. Então, eu acho que o importante nesse momento é não cortar a força, não falar assim, olha, não vai dar certo. Não, na verdade eu faço o contrário. Ó, vai dar certo, mas calma. As coisas não são do dia para a noite. Eu queria muito, eu costumo dizer para eles, ter dinheiro para que eu abrisse um CT aqui e viesse todo mundo. Tem muito deficiente no interior também que não tem menor condição de sair nem da cidade, nem de casa. Tem muito. Nordeste é complicado. Mas em relação a isso que eu pretendo mudar, não é uma questão de ambição financeira, porque a gente trabalha com paradesporto, a gente sabe a realidade, né? Então é mais de mudar a realidade de saúde, de independência desses atletas, que não sair total do futebol de 5, mas de trazer essa mesma realidade que o futebol de 5 é hoje para outras modalidades, né? Acho que deu uma. Ah, não, voltou. Tinha dado uma travada aqui para mim. E aí, quem tiver interesse aí no Maranhão, né, em entrar no futebol de 5, o que deve fazer? Quem deve procurar? Como é que faz? Eu cheguei até a perguntar, né, se tinha iniciação e como era feita a iniciação, e é para a galera que está querendo entrar. O que eles devem fazer? Eu estou sorrindo aqui um pouco porque eu estou olhando a Priscila Cirqueira. Ela me viu criança e, na verdade, é uma amiga daqui do bairro, né? Chutei muita bola enquanto jogava na rua, muita bola lá no portão dela, fiz muita zoada na calçada dela. Priscila, forte abraço para ti, Dona Maria Tânia, todo mundo aí, obrigada por tudo. E agora, respondendo a tua pergunta, gente, quem quiser tem um CEDEMAC, né? O CEDEMAC ele não trabalha só com futebol de 5, ele trabalha hoje com futebol de 5, o judô e o goalball, né? A gente trabalha hoje com uma média de 17, no futebol de 5 particularmente, até os 48 eu tenho atletas aí, então não tem idade, a única coisa que a gente precisa é vontade de se tornar mais independente, de conhecer a modalidade, né? De conhecer pessoas, interagir, de conhecer muito. Vai ter conhecimento, na verdade. E a crianças, nós temos a escola de cegos, elas trabalham com crianças, com educação, né? Eles que participam diretamente aí dos jogos escolares, que esse ano a gente sentiu muita falta. Foi lá que eu conheci a Melissa, na verdade, como voluntária. Conheci uma galera muito boa. E é isso que o esporte ele traz pra gente, né? Como eu falei, a oportunidade de conhecer pessoas, lugares, modalidades legais. E é isso aí. A gente vai encerrar, né? Daqui a pouco tem o Vinícius. Mas antes eu queria que você contasse pra gente uma história marcante aí sua dentro do futebol. Lógico, eu acredito que a manchete lá foi um momento super marcante. Mas assim, em quadra, ali em campeonato, com os atletas, tem alguma coisa assim que marcou e que, né, tem um sentimento especial? Eu acho que em 2017 foi quando mais marcou minha primeira competição com eles, depois de 3 meses de treino, que foi a Série A de futebol de 5 de 2017, onde que a gente saiu como vice-campeão pela primeira vez. Isso ali marcou minha história. Eu pude conhecer a fundo, né, o paradesporto mesmo, porque quando eu vi, na verdade, antes de eu começar a treinar com os meninos, ele me convidou, eu falei, vou passar 2 semanas aqui, mas só observando, nem vou falar nada, pra ninguém nem saber que eu tô aqui, eu só sou uma visitante. E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, o que é o futsal feminino, o que é o que eu fiz a vida toda perto do que esses caras estão fazendo aqui?
sabe? E a partir dali eu ganhei um fôlego, um amor, uma paixão mesmo por treinar aqueles meninos e conseguir mudar aquilo que eles já estavam fazendo, porque eu já estava vendo que não estava dando mais resultado há muito tempo, né? Desde 2011 eles tinham estagnado, foram para a Série B, depois ganharam a Série B, aí já estavam na primeira Série A, depois da Série B, de retornar, né? E aí eu percebi, poxa, tá sobrecarregado demais, indo só para um atleta. Eu fiquei imaginando, eu posso mudar isso aqui, então eu preciso estudar, é claro, mas é isso. E aí, depois de 2 meses, 3 meses de treino, a gente foi lá para a Série A e saímos. Os meninos estavam com a cabeça de tipo, olha, vai dar tudo errado, que a gente não fique antes das quartas de final, já tá valendo. Se a gente chegar até no terceiro, tá ótimo, porque no terceiro a gente já pode estar, já vamos receber bolsa, já dá para garantir o próximo ano. Mas eu acho que a gente não vai chegar, não. A gente treinou pouco tempo. Gente, ó, calma, né? Assim, vocês treinaram, vocês estão preparados, vai dar certo, vamos para cima. E aí foi o que aconteceu. A gente chegou na final e todo mundo já estava assim: opa, cadê mais na final? Como assim? Essa menina treinou só 3 meses. Não, tem alguma coisa errada aí, não tá batendo. Mas a gente chegou, foi muito difícil chegar na final, na semifinal, os meninos se desgastaram bastante. E a gente foi para a final contra a HFUC, os meninos ganharam, a HFUC ganhou de 2-0, mas para mim foi um momento marcante porque foi fechando um ciclo e começando o outro na minha vida, que foi a questão da graduação, né, para me entregar, foi bem complicado, tive alguns problemas com o orientador e etc., mas eu entreguei e viajei, né, fiz a defesa, deu tudo certo, nota máxima, viajei com os meninos e mostrei para eles, ó, estava desacreditada já na questão da graduação, de apresentar uma monografia. Se deu certo a monografia, vai dar certo isso aqui, bora lá. É só acreditar, se entregar, saber que vai dar certo, que a gente está preparado, estamos treinados. Vamos lá, que eu vou meter a cara. E vocês vão ter que vir comigo. Eu digo, não, se tu vai, a gente vai. Gostei dessa professora que ela é doida. Então vamos na loucura. E foi isso, assim, conquistei a primeira medalha, né, a primeira participação em jogos a nível nacional, em minha primeira Série A, né, tanto como treinadora, nunca participei como atleta, então, primeira Série A, formada, já utilizando os numerozinhos lá do CREF, nossa, foi muito importante para mim aquele momento. Aí eu disse, é isso que eu vou fazer agora. Foi uma renovação, né? Porque às vezes a gente está à frente das equipes, a gente não pode mostrar a nossa fraqueza. E eu passei por uns momentos bem difíceis naquele ano. E foi um momento de transformação, na verdade mesmo, de amadurecimento, de conhecimento. Tive momentos muito felizes com os meninos também, eles me mostraram exemplo do que é ser um pai, do que é ser um bom filho. Então, com os meninos, na verdade, todo mundo fala, é muito difícil trabalhar com eles. Não, difícil trabalhar comigo, eles só me ensinam, só. Então, foi 2017, foi assim, tipo, opa, peraí, ok, fechou um ciclo, não vai ficar com rancor, que não vale a pena, deixa isso pra lá, vamos seguir com esses meninos que vai dar certo agora. É a partir de agora que tu vai viver os momentos felizes. E aí foi, assim, fui de cabeça, conheci depois de 2 dias, estudei bastante também, né, porque trazer do convencional o paradesporto é uma questão de adaptação e é uma responsabilidade que eu carrego muito, porque eu estou trabalhando com, como eu já disse, pais, filhos, né, tem já até avós treinando comigo, não vou deixar o cara ir machucado para casa, eu sempre tive muito essa questão da preocupação, muitas vezes fiquei com eles até tarde de parada, levei a atleta para casa, e é a nossa realidade, né, e feliz da vida. E às vezes eu chegava à tarde, mãe, Larissa, tá chegando 11 horas da noite, mãe, eu fui deixar você aqui em casa, então tudo bem. Já tive alguns problemas de ônibus também, que os ônibus não paravam, porque os meninos estavam com a briga lá, eles não pagam passagem, nossa, vários B.O. E eu parava na frente do ônibus, tirava foto, tem que ser meio doido de vez em quando para poder fazer a diferença, né? Para a diferença acontecer. E nesse sentido, graças a Deus, melhorou muito. Muitos dos motoristas pediram já desculpa para mim. Falava para eles, né? Para mim tem que pedir desculpa, tem que pedir desculpa para os meninos, né? Eles estão aí, eles escutam, eles sentem, tá tudo aí, ó. Pode conversar com eles. Eles, não vai mais acontecer, a gente já conhece eles, e seguem e tal. Então tudo bem, mas pelo menos a gente conquistou, né? Não é todo mundo que teve a oportunidade de ter o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu fico muito zangada.
Muitos andaram. Principalmente quando mexe com eles. Já falei, ó. Se for pra bagunçar, bagunça comigo. Não mexe com meus meninos, não. Por isso que eles me veem muitas vezes como amiga, irmã, parceira, sabe? Então, 2017 foi um marco. Mas também teve ano passado que a gente foi campeão do regional. Foi muito forte, muito doido, porque a gente ganhou nos pênaltis. Foi nos pênaltis, Larissa, semifinal. E nessa. Nossa, eu sou muito ruim de memória, mas só que, tipo, eu lembro um ano, a data, assim, o que aconteceu, né? Eu só sei que nos pênaltis eu vi o meu goleiro antes dele defender a situação. Então, quando aconteceu, eu já tava me tremendo, chorando, os meninos disseram, Larissa tá passando mal, mas vamos fazer zoada aqui que ela vai já voltar. Eu disse, ó, vou passando mal, me deixa aqui quietinha, que eu volto. Fico aí, curte a brisa de vocês, porque foi muito boa. Uma sensação muito maravilhosa. Muito mesmo, porque já eram 3 anos batendo na trave, e indo no terceiro lugar, por vacilo, segundo lugar, mostrando para eles que dava. E a gente foi confiante mesmo, não. Esse ano é nosso, e foi. Muito difícil também, mas foi. Larissa, tem vários comentários aqui, vou ler para você. Tem a Jaine falando, isso aí é Larissão, você arrasa. Carlinha da Mata, sou muito fã, tenho certeza que fará diferença por onde passar. Priscila, orgulho dessa menina. Luciane, falou que você brilha, vai ser sucesso. Carlinhos falando perfeito. Jaine falou que sua estrela nunca pare de brilhar. Melhor áudio da escritora de fotos. Que Deus te abençoe. Luciane também falou que no Global você também conheceu gente boa. Sim, muita. Muita, nossa, que são referência, na verdade. Ela é uma, a Carlinha, todas as meninas que estão aí. Na verdade, todos eles sempre têm uma ótima história para te contar, para te ensinar. Então, o Global também mudou a minha mentalidade e a minha visão, como eu já tinha sido atleta, sou técnica. Quando eu virei árbitra, eu percebi que é muito difícil. Então, hoje, quando eu participo de um congresso técnico, ou até mesmo no jogo, tem situações que a gente esquenta, eu observo isso ali, esquenta mesmo. Pô, professor, desculpa. Eles começam até a rir, então eles já me conhecem, já sabem como eu sou. Quando eu comecei, eu tive muita dificuldade, porque tem certos momentos, né, setores que eu não posso falar, então eles ficavam do meu lado só me triscando. E só me triscando já estava me irritando. Eu disse, menino, pega minha roupa bem aqui, ó. Quando eu tiver, só me puxa que eu já sei. Professora, mas não é todo mundo que aceita. Olha, pode puxar, porque se tu tá me batendo, eu vou continuar falando, eu não vou entender. E ele não tinha como falar, que já estava muito zoado. Então, assim, muita coisa em relação a regras, a como se comportar em quadro, eu aprendi do Bobol, né? E como eu costumo dizer, eu sou uma menina muito sortuda, graças a Deus. Eu conheço pessoas que sempre fazem uma diferença na minha vida. E as pessoas do Gobol, quando a gente conversa, porque no Gobol, né, como eu sou nova no Gobol também, eu olho eles ainda, estou 2 anos no Gobol, 4 anos no futebol de 5, tudo muito novo. E quando eu olho os meninos, o pessoal do Gobol, essas mulheres maravilhosas que estão falando, os meninos que estão aí também, eu vejo assim, nossa, um dia eu vou ser como eles. Então, às vezes, eu fico meio calada. Tu me conhece, sabe que eu sou zoadenta, que começa a brincar, todo mundo tá junto, mas no Gobol eu tento ficar meio aqui, observando e tal. Brinco, é claro, eu não fujo do que eu sou, mas é meio distante ainda, assim, né? Eu vejo eles como exemplo, base, eu acabo admirando demais e conversando de menos. Mas quando tem a oportunidade de conversar, que a gente está aqui no momento de lazer, eu percebo que, tipo, nossa, são gente como eu, tiveram os mesmos problemas que eu, tem as mesmas dificuldades às vezes, e a gente só precisa conversar, tudo é comunicação. Mas o Gobol, para mim, eles sempre vão ser referência, né? Assim como muita galera do Fut 5, né? Do futebol PC, de todos os lugares que eu vou, eu conheço alguém e falo, nossa, rapaz, o cara é bom. Então, é basicamente isso. A Jaine, Gabriele. que falou ainda há pouco, ela me ensinou a audiodescrição. Eu sou muito curiosa, eu via eles mexendo no celular, então, para trazer a realidade deles para mim, eu comecei, opa, já mexo no celular, eles também, vamos ver aqui a dificuldade, né? Uma pessoa que está começando. Vamos, por exemplo, utilizar o celular, estou começando agora. Jaine começou a treinar comigo futebol de 5 também, então ela tem algumas dificuldades. Então a gente faz essa troca. Eu, Jaine, me ensina isso aqui que eu te ensino isso aqui. E assim foi. Ela me ensinou a fazer audiodescrição, que ela disse que era uma coisa que ela sentia muita falta, sente até hoje, né, no Instagram, quando tem postagem de foto ou de vídeo.
E aí eu, beleza, vou começar a fazer, mas tu vai treinar comigo? Não, eu vou. Não vai. Já indo, tá? É o terceiro treino, cadê tu? Não, eu vou. Acabou indo. Então hoje ela já tá treinando comigo, começou a treinar comigo também em casa, pela internet, que os treinos continuaram aí, mesmo com a pandemia, mas é claro, com suas adaptações, que também foi uma metodologia que no começo não foi tão aceita, tem alguns atletas que ainda estão meio fechados a isso, mas estão percebendo que é o único meio e que, na verdade, é um meio que está aí, a internet está aí para nos ajudar, e nos ajuda bastante, né? Então, hoje o CEDEMAC tem atletas também aí de fora, tem o Kevin, que é colombiano, tem o Naruel, que é argentino, e eles estão treinando e a gente percebe a proximidade, é como se eles estivessem treinando com a gente na quadra mesmo, todo mundo junto. Não tem mais essa questão de tipo, o cara vai vir 2 meses antes da competição, que eu sempre fui contra, é muito difícil trabalhar assim, mas às vezes é necessário, né? Então, eles dois já estão aí treinando com a gente, conversam, participam de reuniões, brincam no grupo, uma resenha antes do treino que só Jesus, que às vezes é difícil parar, mas dá certo. Então, é muito bom. Já puxei até outra coisa. Mas a Jaine é minha professora de audiodescrição aí. Muito obrigada, Jai. Se você alguma coisa foi o que me ensinou também. Solenin falou que você chegou para revolucionar o futebol de 5. Obrigada, Sol. Gabriele falou que você... Eita. Gabriele também comentou aqui, só que eu não estou achando. Larissa faz com toda certeza as pessoas se envolverem demais nesses momentos. Muitas mensagens aqui te parabenizando. Eu também queria agradecer, te parabenizar pelo seu trabalho, né? Por compartilhar com a gente, né? Foi muito legal, gostei muito. E agora eu vou chamar o Vinícius. Opa! Você quer falar alguma coisa para encerrar? Gente, eu agradeço, né? Eu agradeço a Mel pela oportunidade de estar falando dessa modalidade que é maravilhosa, que transforma muito as pessoas, as vidas das pessoas, como eu já falei, dando independência, né? Apaixonando cada vez mais as pessoas e trazendo elas para uma realidade que ainda não é de todo mundo, infelizmente, mas que dá muita oportunidade, né, de conhecer, de se integrar, de tudo, de transformar. E é o que eu tento fazer com os meus meninos e é o que eles fazem comigo, né? Fiquem aí na live que vai vir um negão mais enjoado aqui do Maranhão, que é o Vinícius, é um atleta espetacular, sabe muita coisa, me ensina, é um grande amigo, até nos ônibus que a gente vai e volta dos treinos juntos, chega tarde de casa, a mãe dele já fica de boa, mas a avó dele não, então um abraço para os teus parentes aí, Vinícius, para a tia, mas, Mel, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço. Nossa, foi muito bom mesmo, esclarecedor para mim, né? Tá vendo essas mensagens dessa galera que, nossa, eu sou muito orgulhosa de conhecer e de ti também, de nos aproximar de novo e espero que tenha outras oportunidades, né? Continua fazendo esse trabalho que é maravilhoso. Tem muitas pessoas que estão aí, que querem conhecer, estão esperando apenas uma oportunidade de sair da zona de conforto, ir lá e fazer a diferença, né? Então, tu está dando o pontapé, mostrando o caminho, e com certeza vão surgir novos profissionais aí, né? Novas mulheres profissionais no futebol, seja o que for. Espero que nas modalidades paralímpicas, porque é a nossa paixão, mas caso contrário, de qualquer forma, vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Então, muito obrigada, forte abraço, felicidades e sucesso aí pra gente. Obrigada, felicidade e sucesso pra gente.